Na preparação para a COP30, o Brasil reforçou a grande aposta do país para a cúpula em Belém. E no dia em que lançou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o governo comemorou apoios que somam mais da metade da meta de financiamento para o primeiro ano dessa iniciativa de ajuda climática. São 5,5 bilhões de dólares em aportes já garantidos. E apesar de 50 países apoiarem o Fundo de Florestas oficialmente, os investimentos para valer anunciados até aqui em Belém vieram de 4 países. O principal foi a Noruega, que já é o principal doador do Fundo Amazônia e anunciou quase 3 bilhões de dólares até 2035 para esse novo fundo. A França se comprometeu com 500 milhões até 2030. Holanda e Portugal completam a lista com valores mais modestos. Holandeses com 5 milhões de dólares e portugueses com 1 milhão de euros. Mas tem uma expectativa no horizonte que a Alemanha, China e Emirados Árabes também anunciem seus aportes. E esse lançamento veio num dia de mais um alerta feito pela Organização Meteorológica Mundial. 2025 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado. A secretária-geral dessa agência da ONU, a Celeste Saulo, adverte que os avisos distantes já são uma realidade e que com o aumento recorde nos níveis de gases de efeito estufa, será praticamente impossível limitar o aquecimento global a 1,5 graus nos próximos anos, sem ultrapassar, ainda que temporariamente, a meta do Acordo de Paris. Direto então para a fonte, direto para Belém, palco de todas essas discussões e decisões tão importantes, falar com Vladimir Neto, que começa do início, desse dia, Vlad, já te dando as boas-vindas aqui, que começou apenas com anúncios do próprio Brasil e da Indonésia. Mas aí, ao longo da quinta-feira, esse apoio foi crescendo, a adesão foi crescendo, até chegar aos 5 bilhões de dólares. Mas apenas uma parte está garantida. O que o governo pretende, qual que é a meta e como chegamos até aqui? Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Pois é, o governo estava na maior expectativa por causa desse almoço do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, na sigla em inglês, Porque a ideia, que é da ministra Marina, foi lançada na COP28 em Dubai como um projeto e junto com o Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, e de lá para cá o governo trabalhou muito para tentar tirar esse projeto do papel. E hoje, com o anúncio desses aportes, ele finalmente pode decolar. Esse dinheiro, prometido por Noruega, Brasil, Indonésia, Portugal, Holanda, França e, segundo a Haddad, Alemanha amanhã, além das possibilidades de China e Emirados Árabes, vai ser usado então para dar início a esse fundo e atrair mais capital de empresas privadas. De acordo com a imprensa internacional, o Reino Unido ficou de fora, por enquanto, decidiu não participar, o que frustrou um pouco os negociadores brasileiros. Afinal, o Reino Unido tinha acompanhado desde o começo as discussões para a criação desse fundo. Mas, enfim, já são, como você falou, mais de 5 bilhões de dólares. Isso não é pouco. A meta é chegar a 10 bilhões, mas o ideal mesmo, Aline, é que fosse mais do que isso. Os técnicos do governo falam que o número perfeito seria 25 bilhões de dólares de dinheiro público. Com isso, seria possível, nos cálculos deles, atrair cerca de 100 bilhões de dólares de dinheiro privado, o que chegaria, então, a 125 bilhões de dólares. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, Vamos acompanhar aí essa evolução dos acontecimentos. Agora, depois da COP, os países doadores vão se reunir para, enfim, colocar esse fundo em funcionamento. Já se sabe que o Banco Mundial vai administrar esse fundo. Ele vai funcionar como um fundo de investimentos normal e parte do rendimento desse dinheiro aplicado vai poder ser repassado para países com florestas tropicais que estejam com desmatamento em queda ou controlado. Mas não é só isso, Aline, tem outros critérios. É preciso ter bons projetos de conservação e restauração de florestas e 20% de todo o dinheiro tem de ser destinado diretamente a populações indígenas e comunidades locais. Vamos ver se ele vai conseguir mesmo funcionar e mudar essa realidade das florestas, Aline? É isso, inclusive o ministro Fernando Haddad chegou a dizer mais cedo que, se precisar, o presidente Lula vai ligar
de líder para líder, por telefone ali pedindo, reforçando a necessidade desse apoio financeiro, né? É só o primeiro dia, é só o início da conversa envolvendo esse fundo. Te agradeço imensamente, Vlad. Espero te reencontrar amanhã no segundo dia da Cúpula dos Líderes. Te desejo um ótimo descanso quando for a hora dele, para que você tenha energia para retomar tudo amanhã. O Vladimir Neto já deu um pouco para a gente do que se trata esse fundo, mas tem mais para a gente observar porque é uma grande novidade. Não há nenhum parâmetro parecido como esse. Então, vamos entender o que está por trás de mais novo nesse Fundo Florestas Tropicais para Sempre. E que todo esse dinheiro não é doação. É importante a gente explicar o caminho desse dinheiro que começa nos aportes. Vamos entender como vai funcionar na prática essa que é uma das principais vitrines diplomáticas do Brasil na COP30. Esse modelo é de um fundo de investimento de renda fixa administrado pelo Banco Mundial. E funciona assim. Primeiro, países e fundações entram com uma parte do dinheiro inicial, uma espécie de garantia para o fundo. É o que está acontecendo agora. O Brasil, nesse primeiro momento, ainda busca adesão para atingir essa meta inicial de 10 bilhões de dólares em aportes iniciais. Com esse respaldo de início, o fundo emite títulos no mercado financeiro e aí atrai investidores privados que compram esses papéis esperando um retorno, que é a lógica do mercado financeiro. E aí entra o objetivo mais ambicioso: mobilizar 125 bilhões de dólares a partir disso. E aí esse dinheiro será aplicado em ativos seguros e sustentáveis, como títulos públicos e empresas verdes. E aí entra o pulo do gato, diferencial. Depois de pagar os investidores que recebem esse retorno, o lucro que sobra vai direto para aqueles países que mantêm as florestas em pé, que estão fazendo a sua lição de casa. O pagamento será de 4 dólares por hectare preservado de floresta nativa. Pelo menos 20% dos recursos vão para povos indígenas e comunidades locais. Essa parte é muito importante. Ao todo, 73 países em desenvolvimento podem ser beneficiados, Brasil entre eles. Juntos, esses países abrigam cerca de 1 bilhão de hectares de florestas tropicais e subtropicais úmidas, muitos países na África e muitos países também na Ásia. Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo já aparecem como os principais beneficiários. Mas só entram no bolo os países que, aí tem a regra também, a lição de casa de novo, só entram nesse bolo aqueles países que desmatarem menos de 0,5% da área de floresta em pé no ano anterior. Tem também aqui uma grande construção de coerência. Para receber, tem que merecer.